Olá, está no ar mais um programa O Espiritismo está na Bíblia. Num programa recente, nós abordamos a necessidade de examinarmos os espíritos para sabermos com que espíritos estamos lidando. Isso está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, em que ele diz: amados irmãos, examinemos os espíritos, para sabermos se são de Deus ou das trevas. E eu tratei desse assunto fazendo uma referência à proibição de Moisés, numa de suas leis mosaicas, que são 613, e em que ele proíbe o contato com os espíritos dos mortos. E eu justifiquei que ele proibiu porque as pessoas não tinham preparo mediúnico, não conheciam nada de mediunidade para exercerem essa atividade. E muitos faziam também comércio com essa atividade, o que o Espiritismo condena, porque o que nos é dado de graça deve ser dado. Que a sua mão esquerda, disse Jesus, não veja o que a direita faz. Então, o espírita verdadeiro, ele não cobra uma ação envolvendo a mediunidade, seja livro de psicografia, seja livro de psicofonia, seja uma assistência espiritual, um passe. Nada disso pode ser cobrado pelo verdadeiro espírita. E, então, eu falei sobre a necessidade também desse exame dos espíritos, para podermos entender por que Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, ele proíbe esse contato com os espíritos. Por causa disso, por causa do comércio e também por causa da ignorância do povo da época. Eles iam para o cemitério e ficavam chamando o espírito do morto, à beira do túmulo, para que ele se manifestasse. E não é bem assim. O espírito, ele não chama o espírito. O espírito vem se ele quiser. O que o espírita faz é criar uma atmosfera, uma egrégora favorável à manifestação de um espírito, que pode ser um espírito que é bom e que, no caso, traz mensagens boas para nós e que são úteis para nós. Agora, às vezes, o espírito, ele é um espírito atrasado, então eu não posso acreditar no que ele fala, como eu disse que está lá na primeira carta de João. Agora, nesse caso, o espírita presente, o diretor, o dirigente de uma reunião mediúnica de contato com os espíritos, de uma reunião, por exemplo, de desobsessão, é o dirigente da reunião que vai dar conselho para o espírito atrasado, que fala um monte de mentiras, de coisas que não são verdadeiras, e que muitas vezes tem o intuito, o fim de nos enganar. Então, é ele que vai receber orientações espirituais, geralmente do dirigente da reunião, e não ele que vai passar mensagens para nós aceitarmos e seguirmos. Por quê? Porque examinando esse espírito, nós estamos vendo que ele não é um espírito de Deus, um espírito do bem,
um espírito evoluído, um espírito iluminado. Então, aí a reunião mediúnica é que vai orientá-lo, vai dar bons conselhos para ele e às vezes faz até uma prece para ele. Porque, como disse Jesus, há espíritos que nós vamos dominá-los só com prática de jejum e preces, porque é um espírito atrasado que precisa de ajuda, de assistência espiritual. Como, inclusive, a nossa Igreja Católica, ela celebra até missa para esses espíritos. Aliás, ela celebra de um modo geral para todos, porque, de algum modo, em geral, todos precisam de preces, todos precisam, como a Igreja Católica faz e crê, na missa. Então, ela celebra a missa para os espíritos, de um modo geral, a chamada missa de 7º dia, porque, de um modo geral, os espíritos precisam de ajuda. E quando numa reunião mediúnica, repito, aparece um espírito, irmão nosso, que precisa de luz, precisa de orientação, ele recebe essa orientação, inclusive com frases evangélicas de Jesus que estão contidas no Evangelho. Então, nós, espíritas, nós examinamos os espíritos para sabermos com que espírito estamos tratando, para que possamos saber se nós podemos dar crédito ao que eles falam ou não. E isso, nem sempre outros irmãos nossos, por exemplo, católicos e evangélicos, nem sempre eles examinam esses espíritos. Eles vão dando crédito a qualquer espírito que se manifesta e fala que é o próprio Deus que está se manifestando e que eles chamam de o Espírito Santo da Santíssima Trindade. E nem sempre é. Nós temos que examinar. E agora, como nós vamos examinar esse espírito? Ou esses espíritos? Examinando-os, sabendo, depois do exame, se eles merecem crédito ou não, se devemos acreditar no que eles estão transmitindo para nós ou não. E se nós soubermos que esse espírito se manifestante não é um espírito bom, um espírito evoluído, então nós vamos dar orientação para ele, nós vamos inclusive orar para ele e não dar crédito a ele e chamando a ele de o próprio Deus que nossos irmãos católicos e evangélicos chamam de Espírito Santo. Não. Primeiro temos que examinar para sabermos com que espírito estamos tratando, como nos aconselha João na sua primeira carta. Fico por aqui agradecendo a sua assistência e o meu abraço fraterno para todos vocês que nos honraram com a sua assistência.